Nesse tutorial, a gente vai ver algumas funcionalidades do PsychoPy. Essa aqui é a página, né, psychopy.org, que é um software bastante utilizado para reprodução de experimentos em psicolinguística. A minha intenção ao eleger o PsychoPy, não outra alternativa, foi trabalhar com um software que, em primeiro lugar, é gratuito, então a gente não precisa pagar uma licença cara para usar, como é o caso de outros softwares muito bons também, como o ePrime. E, além disso, ele funciona em vários sistemas operacionais. No meu caso, isso é uma vantagem muito grande, porque eu trabalho com Mac em casa, mas na universidade o meu computador roda em Windows. Então, às vezes eu começo a trabalhar com alguma coisa em casa, preciso terminar na universidade, e se eu usasse um software que funcionasse apenas para Mac ou apenas para Windows, eu teria um problema, né, em usar o mesmo arquivo nas duas máquinas. Boa parte dos meus alunos também acho que quase todos usam Windows, então se eles têm algum problema com o script que estão desenvolvendo, eles podem me enviar e eu consigo abrir em casa no Mac sem nenhum problema. Então acho que essas duas são, né, ser gratuito e rodar em qualquer sistema operacional são as duas principais vantagens do PsychoPy. Uma terceira vantagem é a interface gráfica dele, que é bastante amigável. Embora você possa usar o PsychoPy programando por Python, né, a maioria dos nossos alunos, e eu também no caso, não sabe programar, consegue usar o programa sem muitos problemas pela interface gráfica, que a gente vai ver hoje. A ideia de criar esse tutorial foi para ajudar numa disciplina com foco em psicolinguística que eu estou lecionando na UFRN, e uma opção que eu tinha era simplesmente pedir autorização e legendar esse vídeo, né, como criar um experimento de linguagem no PsychoPy aqui da Catherine Schuller. É um tutorial muito bom, se alguém souber conseguir entender inglês, né, porque ele está em inglês, eu recomendo muito. Mas eu resolvi não simplesmente legendar, mas criar um novo, porque aqui ela trata de um experimento cujo estímulo é auditivo. E a maioria dos trabalhos que a gente tem no Brasil geralmente é com leitura de texto. A maioria dos meus alunos vai trabalhar com isso. Então eu resolvi fazer um tutorial em português para apresentar algumas funcionalidades básicas do PsychoPy, e com foco nesses experimentos de leitura de texto, embora eu vá mostrar de forma bem breve como seria possível inserir som, ou então inserir um vídeo, imagem no seu experimento, certo? Então, para começar, a primeira coisa seria baixar o PsychoPy, já está baixado aqui no meu computador. O endereço é esse, psychopy.org, vai lá, vem aqui na aba de download, né, clica em download. E aí você escolhe, de acordo com o seu sistema operacional, qual você vai baixar, né? Tem aqui para Mac, tem aqui a opção para Windows, você tem as opções, as versões mais recentes, baixa e instala o PsychoPy sem muitos problemas. Uma vez baixado e instalado, a gente vai abrir o programa. Está abrindo. E ele vai abrir aqui com a interface gráfica, né, mostrando a interface gráfica para a gente. Antes de ir para o experimento em si, eu queria falar sobre o que são essas três janelinhas que nós temos aqui. E que são importante entender para ver como é que a gente monta um experimento. Essa primeira janela maior, né, a gente pode chamar de a janela das rotinas que a gente vai inserir no nosso experimento. Aqui os componentes, onde a gente vai inserir detalhes sobre essas rotinas, e aqui o fluxo. O que isso quer dizer? Um experimento é composto por estímulos. Você vai apresentar algum estímulo para os participantes, e eles vão te dar uma resposta através de
apertar alguma tecla do teclado, ou julgar aquela sentença se é boa ou ruim, não, aí tudo isso, todos esses elementos, você tem que especificar aqui nessa janela de rotina, né? Então, rotinas vão ser esses elementos que você vai inserir, né? E toda a rotina vai vir com alguns componentes. Por exemplo, se eu quero inserir um texto, eu tenho aqui, né, ó, na minha janela de estímulo, aqui é um apanhado com os favoritos, né, o que eu mais uso. Acho que já vem assim para todo mundo, mas você pode ampliar a janela de estímulos e você tem aqui, ó, você pode inserir um texto, um vídeo, né? Se você deixar o mouse em cima, ele vai te explicar o que é cada um desses estímulos. Você pode inserir um som, se o seu estímulo for um som. E aí você, por exemplo, você quer colocar um texto e depois marcar quanto tempo a pessoa leva para responder apertando uma barra de espaço. Então você teria que colocar o texto, né? Vamos colocar assim, depois a gente vai com calma, e adicionar a ele uma resposta, né? Por exemplo, a minha resposta vai ser tempo para apertar a barra de espaço, então a minha resposta vai ser um teclado, né? Depois a gente vê como é que isso funciona direito, né? Só para explicar. Aqui embaixo a gente tem o fluxo do experimento, né? Todo experimento tem uma ordem de apresentação. Então, primeiro as instruções, aí eu dou um pequeno treino para ver se o participante entendeu a tarefa e depois o experimento em si. Então, eu preciso dizer para o programa qual é a ordem de apresentação dos estímulos no experimento. E aqui nessa janela de fluxo eu vou colocar justamente a ordem em que esses estímulos, essas rotinas devem aparecer. Então, para criar o nosso experimento, vamos fechar isso aqui, né? Vamos limpar o que ele começa com um pequeno estímulo, né? Ele sempre começa com um pequeno estímulo quando você abre o CyclePy. Vamos fechar. Vamos, em primeiro lugar, salvar esse arquivo, né? Então, vem aqui, arquivo, salvar como, né? Eu vou salvar no meu desktop. Deixa eu cancelar, eu esqueci de criar uma pasta. Primeiro eu vou criar uma pasta, vamos chamar essa pasta de pronomes, né? Já explico por quê. O meu experimento aqui de tempo de leitura é um bem simples. Eu vou apresentar para os sujeitos pronomes ambíguos e não ambíguos, a ideia seria essa, e ver se para os ambíguos, por um acaso, eles levariam mais tempo para ler, né? Se os pronomes ambíguos levariam mais tempo para serem lidos. Então, agora sim, eu venho em salvar como, escolho ali no desktop a minha pasta pronomes, e salvo o arquivo com o nome de pronomes também, né? Pronomes, salvar. Por que eu salvei no desktop? Aqui fica mais fácil para mostrar para vocês, em primeiro lugar. E em segundo, esse é um detalhe importante para quem trabalha com português ou alguma outra língua que use acento, cedilha, esse tipo de coisa. Você precisa de um caminho até o seu arquivo que não tenha caracteres especiais, como acento, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer experimento, coloquei o arquivo dentro dessa pasta aqui, que hoje chama Academics, mas antes chamava acadêmico, né? Acadêmicos, alguma coisa assim. Eu fiquei horas, né, tentando rodar meu experimento e não rodava. E aí eu descobri por quê, por causa desse acento circunflexo. Então, sempre que possível, você vai colocar o seu experimento num caminho, né, dentro de pasta, em que você não tenha, em nenhum momento, cedilha ou qualquer sinal gráfico de pontuação. O que eu recomendo é nomear tudo em inglês, ou então se nomear em português, não usar os caracteres, deixa sem acento mesmo, tá? Porque senão você não vai conseguir rodar o seu experimento. Aqui está na minha pasta de desktop, não vai ter problema nenhum, né? Se em vez de pronomes
eu desse o nome de, por exemplo, ambíguo para essa pasta, esse experimento não conseguiria ser rodado por causa desse acento aqui, tá? Então, eu teria que chamar de algo como ambíguo sem acento, tá? Mas vamos deixar pronomes mesmo, ok? Então, o meu experimento, pronomes, ele vai funcionar em algumas etapas. Primeiro eu vou apresentar instruções para os meus sujeitos, depois um pequeno treinamento e, por fim, o experimento que eles têm que cumprir, né? Vamos ver então como é que isso vai funcionar aqui. Bom, então a primeira coisa que eu vou criar aqui vão ser essas instruções. E como eu faço isso? Eu venho no fluxo e falo, né, bom, a primeira coisa que eu quero que apareça é uma tela de instruções. Para isso eu vou inserir uma rotina, que é nova, e vou chamar de instruções. Tá? Não estou colocando cedilha, acento, nada, para não ter problemas. Tá? Ok, criei uma rotina chamada instruções. Do que vai ser composta essa rotina? De um estímulo. Primeira coisa vai ser um estímulo. Que estímulo, né? Que tipo de estímulo é esse? Eu posso ter uma fotografia, um texto, um vídeo, um som, né? Se você mover o cursor e parar em cima de um desses desenhos, ele te explica o que é cada uma dessas coisas. No meu caso, eu quero mostrar a instrução em forma de texto. Então, a minha rotina instruções vai ser composta de um texto. Vou chamar esse texto de instruções 1, né? Se eu chamar simplesmente de instruções, ele não vai deixar porque já é o nome da rotina. Então, eu vou chamar de instruções 1. Deixando o cursor aqui, eu sei o que significa, né? Tá escrito em inglês, mas tem como ter uma ideia do que significa cada uma dessas caixas. Aqui é o tempo de início do estímulo. Se eu botar 10 segundos aqui, significa que assim que eu rodar o experimento, essa primeira rotina vai levar 10 segundos para começar a ser apresentada. Eu quero que seja apresentada imediatamente, vou deixar 0 segundos. O tempo que leva aqui para que esse estímulo que eu estou inserindo fique na tela do computador, para que ele cesse, né? Para que ele pare de aparecer na tela do computador. Se eu deixar 1, o meu texto de instrução vai ficar por 1 segundo só. Se eu deixar 10, vai ficar por 10 segundos. Eu vou deixar por tempo indeterminado. Então, vou deixar, não vou marcar nada aqui. Né? Eu estou dizendo esse texto vai ficar na tela. Né? Quando é que esse componente termina? Nunca. A menos que, a gente vai colocar depois, a pessoa aperte a barra de espaço do teclado. Eu quero que os sujeitos leiam a seu ritmo essas instruções. Aqui a gente não vai mudar a cor de fonte, tipo de fonte, nem nada disso, né? Uma vez que eu digo que essa instrução vai ficar por tempo indeterminado na tela do computador, eu vou colocar aqui o texto de instruções. Se eu colocar olá, vai aparecer olá no centro da tela. Se eu colocar aqui duração 2 segundos, vai aparecer por 2 segundos. Tempo indeterminado, né? Se eu não preencho nada, vai ficar até a pessoa sair do programa, vai ficar aparecendo ali na tela dela. Não vou colocar o lá. Para poupar tempo aqui, eu já escrevi as instruções. Eu vou copiar essas instruções aqui para a tela do computador. Né? Então, a primeira instrução é simplesmente dizendo que a pessoa vai ler uma série de frases, essas frases vão aparecer palavra a palavra no centro da tela, e para passar de uma palavra a outra, ela deverá apertar a barra de espaço. Então, e a instrução, né, aperte a barra de espaço para continuar lendo as instruções. E dou um OK, é esse texto que vai aparecer para a pessoa. Se eu deixar do jeito que está, né, como eu informei que isso vai funcionar indefinidamente na tela do computador, né, tá vendo essa faixa azul? Ela diz quanto tempo dura o estímulo. Como eu não coloquei um fim, não falei que ia durar 1 segundo, ela continua, né, para todo sempre aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa aperte a barra de espaço e passe para a próxima tela de instruções. Então, essa é a minha rotina. Além
de um componente de estímulo vai ter um componente de resposta, que é a barra de espaço, né? Eu venho aqui, né? Tem outras opções, tem um mouse, por exemplo, mas aqui eu quero que seja, né, o apertar de teclas do teclado, a barra de espaço especificamente, e eu vou inserir isso. Vai começar a possibilidade de apertar a barra de espaço assim que começa a tela de instrução. Duração indefinida, então a pessoa não tem 5 segundos para apertar, ela tem o tempo que ela quiser. E aqui, entre aspas, eu especifico quais são as teclas permitidas, né, para passar para a página seguinte. No meu caso, eu quero só espaço. Vou apagar tudo o resto e vou deixar só a barra de espaço. É importante que essa instrução seja dada entre aspas, tá bom? Esse elemento store, ele vai salvar no arquivo final de dados que tecla a pessoa apertou, quanto tempo ela levou para apertar. Eu não quero isso porque senão é um item experimental, é só instrução, então eu peço para não salvar nada, tá? Para ocupar, senão a gente vai ter uma tabela muito grande de resposta. E dou um OK. Então, o que essa rotina minha nova é composta de quais, né? Que eu tenho a rotina, quais são os componentes? Um componente estímulo, de texto, e um componente resposta a partir do teclado. Então, eu indiquei aqui que apertando a barra de espaço, a pessoa passa à tela seguinte. E que tela seguinte vai ser essa? Eu quero colocar uma segunda tela de instruções, né? Eu tenho mais instruções aqui. Instruções 2, né, falando que antes de cada sentença vai ter um ponto de positivo, um sinal de positivo no centro da tela, é ali que vai aparecer cada uma das palavras da frase, e depois de cada frase a pessoa vai ouvir, vai responder uma pergunta sobre o seu conteúdo e deve apertar sim se a resposta for S se a resposta for sim e N se a resposta for não. Eu coloquei SN, mas depois a gente pode ver que poderia ser P e Q, sei lá, LA, né? Cada um, a gente costuma escolher teclas opostas no teclado, e aí coloca um adesivinho em cima falando essa é a tecla sim, essa é a tecla não. Isso fica a gosto do freguês, né? Mas eu tenho que criar essa segunda tela e eu vou criar do mesmo jeito que criei a primeira, né? Vou até passar rapidamente nesse segundo passo. Eu venho aqui, insiro uma rotina nova, vou chamar de instruções 2, certo? E vou dizer no fluxo onde isso deve ser criado. Se eu quiser criar antes das instruções 1, eu clico aqui. Como eu quero que seja a tela depois, né, a tela seguinte, eu clico aqui, criei. Eu vou clicar nessa instruções 2, ou aqui, ou venho aqui em cima e escolho as abas, né, instruções 2, e vou dizer que componentes eu tenho nas instruções 2. Vão ser os mesmos que eu tenho nas instruções 1. Né? Então vou lá, assim, texto, vou chamar de instruções 2, tempo indeterminado, vou copiar as instruções 2, ok. Tenho que colocar um estímulo, uma resposta, senão isso vai ficar na tela para sempre. A resposta vai ser a barra de espaço. Não quero que salve nada sobre esse botão sendo apertado. Ok. E por fim eu tenho uma terceira tela de instruções, seguindo os mesmos passos eu insiro ela aqui. Insiro uma rotina, vai ser uma rotina nova que vai chamar instruções 3, ok? Escolho onde ela vai aparecer, vai ser depois de instruções 2, clico. Vou aqui na aba de instruções 3, insiro quais são os componentes, vai ser um texto. Duração infinita. O texto vai ser esse aqui, né? A instrução 3 diz que antes de ir ao experimento, né, o sujeito fará um treinamento com 3 sentenças para ver se entendeu as instruções. E aperta a barra de espaço se já está afim, se já acha que é possível começar esse treinamento.
Dei um ok, preciso colocar essa barra de espaço. O outro componente dessa minha rotina, então, vai ser a resposta em barra de espaço. Não quero que salve nada. E ok. Finalmente aqui eu tenho as minhas 3 telas de instruções e a partir disso o sujeito pode começar a fazer um treino para ver se entendeu o experimento ou não. E agora a gente tem que especificar então como vai ser esse treinamento e de onde eu vou buscar esses itens experimentais. Antes de mostrar como é que a gente vai fazer esse treinamento, como é que a gente especifica os passos aqui no CyclePy, eu vou mostrar qual é a tabela de treino. Né? Eu fiz uma tabela com os itens de treino e os experimentais, tá? E ambas têm que estar dentro da pasta onde está o experimento. Então, vou passar a tabela de treino para dentro da pasta pronomes, abrir para mostrar para vocês. E lembrando, o experimento, a ideia é mostrar um sinal de positivo seguido, né, conforme a pessoa vai apertando a barra de espaço, vão aparecendo os trechos do mini texto que elas têm que ler e por fim uma pergunta, que ela vai responder com S ou N, né, sim ou não. O que o CyclePy tem que fazer, o que eu tenho que dizer para ele fazer é o seguinte: vá naquela planilha chamada treino, escolha uma linha de forma aleatória, né, e mostre o que aparece na coluna SS quando o sujeito apertar a barra de espaço, o que aparece na coluna S1 quando apertar a barra de espaço, o que aparece na coluna S2 e assim por diante, tá? Uma vez que eu tenha criado essa tabela, né, e colocado ela dentro da mesma pasta do experimento, eu vou lá no meu arquivo e falo para o CyclePy então qual é a ordem de apresentação desses segmentos da oração. Então eu vou inserir uma rotina nova que eu vou chamar de treino SS, tá bom? Vou dar um ok. E vou, mesma coisa que eu fiz antes, né? Vou inserir depois das instruções, porque vai vir depois da terceira página de instrução. Inserir. Essa rotina vai ser composta primeiro por um estímulo. Vou chamar isso aqui de SS treino. Duração infinita, porque eu quero que só mude de tela quando a pessoa apertar a barra de espaço. E aqui eu tenho que colocar o que vai aparecer na tela. No SS vai aparecer um sinal de positivo. Eu poderia colocar simplesmente um sinal de positivo aqui, mas eu não vou fazer isso, porque o que eu quero é falar, vá lá na tabela e busque na coluna SS aquilo que aparece da linha, né, na linha onde você está puxando. Depois eu vou mostrar como é que a gente especifica a tabela chamada treino. Isso é feito depois. De início, o que a gente vai fazer é colocar esse símbolo, que significa vá na coluna, e o nome da coluna. Vá na coluna chamada SS, e aqui o texto que você vai apresentar vai ser o texto que está na coluna SS. E eu quero que você repita isso cada vez que você começar a puxar uma linha nova. Tá? Então tem que colocar esse set every frame, senão o experimento não vai rodar da forma adequada. Aqui você está dizendo que cada vez que você começar uma coluna nova, você vai ter que fazer isso. Dou um OK, e com isso eu tenho um dos componentes do meu estímulo, que é o texto. O outro componente do meu estímulo vai ser a resposta, vai ser a barra de espaço. Faço a mesma coisa que eu fiz das instruções. A diferença é que eu vou deixar ele guardar qual é a barra de espaço que a pessoa apertou e sincronizar o tempo de resposta, né, response time, esse RT, com aquilo que está na tela, ou seja, quantos milissegundos a pessoa levou para apertar aquela barra de espaço, tá bom? Isso aqui são itens experimentais de treino, a gente nem vai analisar depois, mas vamos deixar assim, porque de todo modo isso fica salvo, tá? Dou um OK e tenho o meu segmento SS.
eu vou ter que fazer a mesma coisa para S1, S2, S3, S4 e assim por diante. Como é que eu faço isso? Repetindo os mesmos passos que eu fiz agora, né? Insiro uma rotina nova, vou chamar de treino S1, dou um OK, coloco aqui, criei a rotina treino S1, tenho que falar quais são os componentes, é um texto que vai ter duração indefinida e que vai buscar aquilo que está na coluna S1, cada vez que começar uma linha nova. Dou um OK. Meu outro componente vai ser resposta, na barra de espaço, OK. E aí eu tenho a mesma coisa que eu fiz para SS, eu fiz para S1. E eu vou fazer essa mesma coisa para S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, tá? Até chegar na pergunta que vai ser um pouquinho diferente. Então, só para a gente não ter um vídeo de 2 horas aqui, eu vou dar uma pausa, vou inserir todos esses S2, né, de S2 até S10 e volto para mostrar como é que a gente marca as especificações para a pergunta, ok? Então, vamos pausar o vídeo aqui e voltar na sequência. Aqui eu já tenho tudo que eu precisava inserir no script para ajudar ele a buscar os itens da tabela de treino, né? Então, eu tenho aqui SS, S1, S2, S3, S4, S5, até o S10, e falta eu colocar agora a pergunta, SPEG, e a resposta. Como é que eu faço isso? Para colocar a pergunta, né, a pessoa tem que responder uma pergunta sobre as orações que ouviu, eu faço a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Insiro uma rotina nova, vai chamar treino SPEG, OK, e coloco aqui. Ela vai ser composta, vai ser formada por 2 componentes. O primeiro vai ser um texto, que eu vou chamar de treino SPEG, vai ter duração indefinida. Vou buscar na coluna que chama SPEG e vou repetir isso em cada frame. Ok. A única coisa diferente que eu vou fazer com relação aos outros S, né, S1, S2, S3, etc., é o componente de resposta. Vai ser uma resposta de tecla também, mas dessa vez eu não vou deixar a tecla de espaço, porque não é essa a resposta que eu quero. Eu quero que a pessoa me diga sim ou não, ou seja, S ou N, tá? E eu quero que o programa me diga se a pessoa acertou ou não a resposta. Como é que ele vai poder fazer isso? Vai pegar a tecla que a pessoa apertou, que vai ser sim ou não, e vai comparar com a resposta esperada que eu coloquei nessa coluna aqui de RESP, né, resposta. Para a primeira história sim e para as outras duas não. Então eu venho aqui e digo que a resposta correta, né, qual é a resposta correta, de onde que ele tem que buscar? Da coluna chamada RESP. E dou um OK. Só isso que é diferente, então, o componente de resposta. Com isso aqui que eu tenho, eu especifiquei a ordem de apresentação dos segmentos das histórias e falei que por último então vem uma pergunta e que ele deve me dizer se a pessoa respondeu sim ou não. Mas o programa ainda não sabe de onde buscar essas orações. Eu não informei qual tabela ele tem que pegar isso. Como é que eu faço isso? Eu vou inserir um loop exatamente nos trechos que o programa tem que repetir 3 vezes, já que eu tenho 3 sentenças de treino. Então esse loop vai começar aqui, ó, antes do treino SS, do primeiro segmento de treino, e vai terminar depois da pergunta do treino. Clico aqui, criei o loop. Aqui aparece
uma coluna de propriedades do loop. Esse loop vai chamar treino, vai repetir uma vez apenas os itens da tabela treino. Veja que aqui ele até cita quais são os parâmetros dessa tabela. SS, S1, S2, está fora de ordem, mas está tudo aqui. E dou um OK. O que isso daqui fez? Criou esse loop aqui embaixo chamado treino. Se eu quiser mudar qualquer coisa do loop, é só clicar em cima do treino que ele me abre de novo a janela de propriedades, tá? No caso eu não vou mudar nada. E o que ele faz é o seguinte, eu leio S1, S2, S3, chego no final, respondo a pergunta, volto para onde o loop se inicia e busco uma outra sentença até que eu repita uma vez todas as sentenças que estão ali naquela tabela. Tá? E eu vou colocar aqui aleatório, random, né, para dizer que eu quero que essas frases se repitam de forma aleatória. E dou um OK. Então, o meu loop de treino está feito. O que eu tenho que fazer depois é colocar mais uma instrução falando para a pessoa, você entendeu, está tudo certo, se tiver, vamos começar o experimento, e aí começar o experimento de fato. Para inserir essa última instrução, eu venho e coloco uma rotina nova, que vai chamar instruções 4. Venho aqui atrás, depois que o meu loop termina, eu tenho essa instrução. Instrução composta de um texto de tempo indefinido. Essa instrução eu já preparei aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao pesquisador. Caso contrário, aperte a barra de espaço para começar. Simplesmente copiar aqui, é isso que a pessoa vai ler, e dou um OK. Tá? Coloco o componente de resposta, que vai ser a barra de espaço. Não preciso salvar nada disso, que é simplesmente uma barra de espaço da instrução, não quero salvar nada sobre a instrução. E dou mais um OK. Tá? Deixa eu só conferir aqui, quando eu fiz o treino, eu acho que eu esqueci. Ah, não, ó, eu fiz, coloquei o set every frame, tem que colocar isso aqui, senão a gente não. O loop não vai funcionar, tá bom? A partir das instruções 4, né, eu posso começar o meu experimento. Como eu vou fazer esse experimento? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz para o treino, né? Só que em vez de usar a tabela de treino, eu vou usar uma tabela chamada experimental. Exatamente igual a do treino, tá? Só que aqui eu tenho os itens experimentais. Nas condições, eu marquei quais são as sentenças ambíguas e não ambíguas. É bom marcar isso na tabela, porque depois você precisa disso para analisar seus dados. Aqui eu anotei como filler naquelas sentenças que a gente chama de distratoras, ou seja, não são itens que nós vamos analisar, mas a gente coloca para enganar os sujeitos, né, para eles não saberem o que a gente está investigando. Tem lá uma pergunta sobre os trechos que a pessoa vai ler e a resposta. Exatamente igual ao do treino, só que são os itens experimentais. Aqui, é claro, eu tenho só 9 sentenças. Num experimento normal a gente teria muito mais que isso, né? A gente teria o dobro de filler que tem de experimental, por exemplo, mas isso aqui é só um exemplo. Então, como é que nós faríamos isso? Venho aqui nas instruções, né, depois das instruções, crio uma rotina nova, chamada, por exemplo, experimental SS, tá? E coloco aqui. Essa rotina nova vai ser composta de um texto, duração indefinida, que na minha tabela de experimentais eu vou buscar na coluna que se chama SS e vai ter que repetir todo frame, ok? A resposta a isso, né, o componente de resposta vai ser apertar a barra de espaço
não tem resposta correta, porque é a barra de espaço, dou um OK. Vou fazer a mesma coisa para S1, S2, S3, exatamente como eu fiz para o treino, tá? Então eu vou fazer todos esses passos que vocês já conhecem aqui, e assim que todos os segmentos dos itens experimentais estiverem prontos, a gente volta aqui para fazer mais um loop e encerrar o experimento. Depois de ter feito o SS, fiz o S1, S2, fiz todos os segmentos dos experimentais que devem ser apresentados, fiz um de pergunta, né? Aqui a pergunta, só lembrando, a resposta é sim ou não, né? E eu peço para marcar qual é a resposta correta, buscando essa coluna lá na minha tabela, né? A coluna que tem o nome de RESP, mesma coisa que eu fiz para o treino. E assim como eu fiz no treino, eu vou ter que transformar isso aqui num loop, para informar de qual tabela o CyclePy vai ter que buscar esses dados. Então eu vou lá, inserir loop, depois das instruções antes do segmento SS, que esse loop começa, e ele termina depois da pergunta, certo? Esse loop vai chamar experimental, ele vai se repetir uma vez, ou seja, eu tenho 9 questões, eu vou repetir, tenho 9 itens, esses 9 vão ser repetidos uma vez cada um, e são os itens da coluna da tabela experimental, tá certo? Todos os parâmetros estão aqui, ele puxou a tabela direitinho, né? A gente dá um OK e criou-se então esse loop, igual a gente fez para o experimento, para o treino. Por último, a gente insere uma rotina nova de agradecimento, né? Os nossos voluntários cedem o seu tempo, e às vezes é bastante tempo, então a gente agradece aqui, inserindo uma rotina de texto, que a gente vai escrever o experimento acabou, muito obrigada por participar. Né? Dessa vez, eu não vou deixar para sempre isso na tela, até a pessoa apertar a barra de espaço. Eu deixo ali 5 segundos, que é o suficiente para ela ler, e passando esses 5 segundos, o programa vai fechar, vai gerar os dados para analisar depois. Tá? Então eu dou OK. A gente vê aqui, ó, que eram 5 segundos, né, que não é um tempo indefinido, que depois de 5 segundos isso aqui vai fechar, e a gente tem, por fim, o nosso experimento todo montado. A partir daí, eu vou salvar esse experimento. Eu recomendo que você, na verdade, salve o experimento com frequência, não faça tudo e deixe para salvar no último minuto, conforme você vai inserindo as rotinas, já vai salvando, porque se cair energia ou acontecer alguma coisa com o seu computador, ele desligar, você vai perder tudo que você fez, tá? Então, vá salvando aos poucos. E agora que a gente tem tudo isso, a gente pode, por fim, ver como é que faz para rodar esse experimento e como a gente vai fazer para analisar os dados. Para rodar o experimento, a gente vai apertar esse botão verde aqui, tá? Antes de fazer isso, queria só chamar atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, uma coisa que eu esqueci de fazer anteriormente foi indicar na resposta quais são meus segmentos críticos. Aqui, por exemplo, eu estou investigando o tempo de leitura do pronome, que está no S6, e seria legal eu ter uma ideia também de como foi o tempo de leitura da sentença como um todo, então do S6 ao S10. Quando a tabela de resultados é gerada, eu vou ter esses tempos de leitura informados, aqui ó, experimental S6, de acordo com o nome que eu dei aqui para a resposta, tá? Para o botão resposta. Então aqui, por exemplo, na 6 eu tenho o meu pronome, né? Uma região crítica. Vamos chamar isso aqui de região crítica 1.
Não posso chamar de crítica com acento, porque o programa não aceita. Vamos chamar de região crítica 1, ok? Se eu quiser saber como é que é o nome, quanto tempo eu levei para ler as S7, S8, S9, S10, eu vou lá e coloco, né, crítica 2. Isso aqui é só para facilitar a vida depois na hora de fazer análise, porque vê que tá como assim, Key Response 27, né, a resposta 27. Eu vejo isso na tabela, eu não sei o que é aquilo, mas se eu coloco crítica 3, eu tenho uma noção que é a região crítica depois que eu tenho depois o pronome, tá? Então fica mais fácil para visualizar os dados depois. Faço a mesma coisa para S9, que vai ser crítica 4. Ok. E para S10, que vai ser crítica 5. E assim eu tenho... fica mais fácil de eu fazer a análise dos dados depois, tá? Antes de rodar, dá uma olhada se as tabelas que você mandou o programa puxar estão corretas. Por exemplo, aqui ele me diz que tem 14 parâmetros e 3 condições na minha tabela treino. Se eu for na minha tabela treino, eu de fato tenho 14 parâmetros, que são as colunas, e 3 condições, 1, 2, 3. Okay? Se eu for, isso aqui está correto, se eu for no loop experimental, ele me diz que eu tenho 9 condições de 14 parâmetros. De fato, eu tenho 14 parâmetros e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 condições. Por que é importante a gente prestar atenção nesse detalhe? Se aqui aparece 10 condições, 11 condições, significa que tem alguma coisa errada na sua tabela. Provavelmente tem algum ponto final, tem algum espaço em alguma linha aqui para baixo que o programa vai entender como algo que deve ser reproduzido, e aí você vai ter problema na hora de rodar o experimento. Ele vai repetir algumas frases, ou então a pessoa vai ficar apertando barra de espaço e não vai aparecer nada no centro da tela, tá bom? Então é importante fazer esse último passo de conferir se está tudo, se a sua tabela é de fato o que está sendo lido aqui, tá certo? Então, uma vez que está tudo ok, a gente dá o run, né? Coloca aqui sujeito 1, o participante, você identifica o participante, posso colocar o meu nome e dou um ok. E o experimento vai começar. O experimento começou um pouco lento porque o programa que eu estou usando para capturar a tela deixa o computador um pouco lento. Então, quando for aplicar o experimento, sempre desliga tudo, né? Desliga até o internet, antivírus, tudo que possa deixar o computador lento a gente desliga, né? Tem as instruções que eu vou passando com a barra de espaço, né? E as frases de treino. Banhistas se divertiram? Sim. Vou passar aqui rapidamente. Correram para fora? Não. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao pesquisador, caso contrário, aperte a barra de espaço para começar o experimento. E aqui eu vou começar o meu experimento. E vocês percebam que está na ordem sequencial da minha tabela experimental. Passando rapidinho, né, só para a gente ver como é que funciona. O experimento acabou, agora eu não aperto nada, em 5 segundos o programa fecha. Pronto, fechou. Tá vendo? Ele está me avisando que não conseguiu fazer uma medida adequada
do tempo de resposta, porque eu tenho arquivos, eu tenho programas pesados rodando ao mesmo tempo junto com o CyclePy, tá bom? Então é bom não ter esses programas, ter só o CyclePy rodando. Se vocês perceberem, a ordem de apresentação dos itens experimentais foi a que está aqui, né? Primeiro apresentou os ambíguos, depois os não ambíguos e depois os distratores. Por que que isso aconteceu? Porque aqui no experimental está a ordem sequencial. Se eu coloco aleatorizar, random, né, e eu for rodar de novo agora o experimento, ele vai aparecer numa ordem aleatória. E é justamente isso que a gente quer quando faz um experimento, tá bom? Vou salvar aqui, não vou colocar o experimento para rodar mais uma vez. Como última instrução, eu vou mostrar apenas onde é que esses dados são gerados. Dentro da sua pasta de experimento, que você tem lá os seus arquivos de Excel para puxar os dados, você tem aqui o teu arquivo de experimento, né? Você, quando você salva o experimento que você está criando, o script, ele vai gerar esse arquivo aqui, né? .scixp, tá? Vai gerar um arquivo em Python também e vai gerar uma pasta, depois que você roda o experimento, gera uma pasta de dados, né, data, e aqui com os sujeitos. Eu rodei só com o sujeito Mahayana, né, e ele tem aqui todos os meus dados. Se eu for mais para frente, eu vou ter aqui, ó, os tempos críticos, né, do pronome, ó, crítica 1, crítica 2, crítica 3, os tempos em segundos estão marcados aqui, não são marcados em milissegundos, tá? Então, em segundos. E a partir dessa tabela você consegue, então, analisar os seus dados. Quem for fazer experimento usando outro tipo de estímulo é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de você colocar um componente de texto, você vai colocar um componente de som, de áudio ou qualquer coisa assim, né? Mas para tempo de leitura, que é o que a maioria costuma fazer aqui no Brasil, e os meus alunos provavelmente vão fazer isso, por isso eu foquei nisso nesse tutorial, eu recomendo então que se use o estímulo texto, certo? De modo geral, esses são os passos mais básicos para se usar o CyclePy. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar o fórum de usuários do CyclePy para participar, eu já tirei muita dúvida lá também. Ou pode me escrever, né? Na página da UFRN você encontra o meu e-mail institucional e qualquer coisa pode me mandar uma mensagem, ok? Então, boa sorte com o CyclePy. Caso você tenha algum problema, fique atento à mensagem de erro que ele gera, que ele vai te dar uma dica de onde acontece o problema. Sempre dá algum problema, mas procurando na internet a gente consegue soluções para vencer esse problema e conseguir montar o nosso experimento.